Jesus. Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos ouvintes, aceitem a doce paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez juntamente com toda a amada audiência da Rádio Semeando Esperança. Glória a Deus. Nós estamos diante do nosso grande e poderoso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos ouvintes, nós estamos em meditação na santa e maravilhosa Palavra de Deus. E você vai desfrutar das grandes, maravilhosas e poderosas bênçãos do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. O triste será alegrado pela palavra de Deus. Os doentes serão curados pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Queridos ouvintes, nós estamos diante do Senhor nesse momento especial. E você que quer enviar uma pergunta bíblica ou uma sugestão para um tema bíblico, você pode enviar através do nosso WhatsApp 33 999 17 8736. 33 999 17 8736. Você que está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Telegram, pelo Instagram, você pode enviar nos comentários a sua pergunta. E na medida do possível, nós estaremos respondendo através das próximas mensagens. Vamos à leitura da Santa Palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 5, a partir do versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá à luz todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Queridos ouvintes, o Senhor Jesus está prosseguindo o ensino das bem-aventuranças. Os discípulos do Senhor Jesus já haviam ouvido do Senhor Jesus, do versículo 3 ao versículo 12, o Senhor falando sobre as bem-aventuranças. Eles já estavam preparados, já podiam compreender com clareza o que é uma vida bem-aventurada, que é uma vida
Feliz quem dá essa bem-aventurança, como recebê-la? Glória a Deus. E agora o Senhor Jesus, Ele diz aos discípulos que eles deveriam estar vivendo no meio da sociedade, sabendo do seu valor, sabendo que eles tinham um valor muito grande no meio da sociedade. Isso é impressionante, o valor que o Senhor Jesus Cristo, Ele dá aos discípulos, aqueles que entregaram a vida para Jesus, aqueles que são seguidores fiéis de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus começa a falar de algo tão simples, porém algo que não pode faltar. São duas coisas impressionantes que às vezes passa até desapercebido em nossa casa, principalmente a primeira, que é o sal. Às vezes nem notamos, mas se faltar, não tem como ter uma casa sem o sal. Vai ter, se faltar o sal, não vai ter o sabor nos alimentos. E naquela época o sal era muito usado também para preservar os alimentos. Então tem um valor muito grande, embora seja algo aparentemente pequeno, quase não percebível, mas extremamente necessário. O Senhor Jesus está dizendo aos discípulos: vós sois o sal da terra. A terra, o Senhor está referindo-se às pessoas, porque o homem foi feito do pó da terra. Quando Jesus diz aqui terra, Ele está referindo-se às pessoas. Também quando Ele diz mundo, Ele está referindo-se às pessoas. O sal é para trazer o sabor. O Senhor queria que os discípulos, transformados agora, tendo a mente de Cristo, tendo o coração de Cristo, tendo a visão de Cristo, tendo o sentimento de Cristo dentro deles, aleluia, eles tinham agora o dever de transmitir esse sabor, fazer com que as pessoas sentissem o sabor do Evangelho, que as pessoas fossem preservadas através de ver o exemplo, o bom exemplo dos seus discípulos. Glória a Deus. Veja que missão tão nobre, tão maravilhosa que o Senhor dá aos discípulos. A missão de trazer sabor, o sabor celestial, o sabor do Evangelho e de preservar. Porque o homem sem Deus, ele cai em tantas ilusões e a sua vida é destruída moralmente, destruída a ponto de, às vezes, perder o sabor da vida, perder a vontade de viver,
perder o gosto pelas coisas de Deus e ficar numa vida tão ilusória. E os discípulos de Cristo haviam experimentado em Cristo esse sabor maravilhoso. As suas vidas estavam já preservadas e eles tinham o dever de estar em meio à sociedade, levando esse sabor, levando esta preservação, mostrando através do seu exemplo que vale a pena uma vida em comunhão com Deus, que vale a pena uma vida na presença de Deus, uma vida justa na presença do Senhor, praticando aquilo que agrada a Deus. Aleluia! E o Senhor adverte aos seus discípulos: se o sal perder o sabor, para nada mais presta. E o Senhor ainda diz: com que se há de salgar? Ou seja, os discípulos de Cristo são os únicos que podem trazer o sabor celestial às pessoas que ainda não conhecem ao Evangelho. Daí a grande responsabilidade dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa advertência é muito forte, porque o Senhor Jesus disse que se o sal perder o sabor, ele não presta. Ele é lançado fora e é pisado pelos homens. Ele é desprezado. O que se espera do discípulo de Cristo é que ele esteja parecendo com Cristo, que ele tenha a mente de Cristo, o sentimento de Cristo, a visão de Cristo, que ele pareça tanto com Cristo, que pode ser chamado realmente por esse nome, cristão, aquele que parece com Cristo, aquele que segue a Cristo. E se alguém olha e não vê isso, a decepção é tão grande. E Jesus disse isso. Depois Jesus diz no versículo 14: vós sois a luz do mundo. Além dos discípulos ser o sal para dar sabor, como já explicamos, para conservar, preservar, eles também são a luz. Para que serve a luz? A luz serve para iluminar. Simples. Mas a luz parece ser simples, iluminar, mas sem a luz a gente não consegue caminhar. Sem a luz não conseguimos fazer tantas coisas, não conseguimos nos ver, não conseguimos ver os outros e não conseguimos ver nós mesmos.
Se olharmos no espelho, sem a luz, o que veremos? Nada. Não é verdade? Precisamos da luz para ver os perigos, mas ver também o caminho certo, ver as coisas boas, ver as coisas maravilhosas que Deus fez, porque Deus é luz, foi Ele que criou a luz, e os discípulos de Cristo são a luz, mas os discípulos tinham uma responsabilidade muito grande. Qual é? Está escrito ainda no versículo 14, quando Jesus disse assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas um velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Jesus estava dizendo: vós sois a luz. Não pode esconder uma cidade que está edificada no monte. Não pode se colocar uma candeia debaixo do alqueire. Ninguém faz isso, porque se fizesse estaria no escuro. Então quem acende a luz é para estar na luz, para ter claridade. Jesus está mostrando que os discípulos de Cristo devem ter uma posição firme. Eles não precisam e não devem, como Jesus disse, se esconder. E também não é possível que eles se escondam, porque eles é como uma cidade edificada sobre um monte. Glória a Deus. Afinal, quem é mais famoso do que Jesus? Qual o nome mais conhecido na terra do que o nome de Jesus? Qual o nome mais glorioso do que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Tanto no céu quanto na terra, em todo lugar do universo, o nome mais poderoso, o nome que é sobre todo o nome, é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o discípulo de Cristo carrega esse nome. Afinal, ele é discípulo de Cristo. Ele é alguém que aprendeu com Cristo e que está aprendendo todo dia com Cristo, porque ele continua discípulo. Não somente aprendeu, mas está ainda aprendendo. É alguém que inspira muita confiança. É alguém que é discípulo de Cristo, o Salvador, aquele que realizou a maior obra do universo, o Criador e Senhor. Ele estava com o Pai na criação. Ele veio, nasceu de uma mulher, cresceu, chamou os discípulos, ensinou os discípulos, deu a vida por nós e disse para os discípulos continuar ensinando, para que outros discípulos também viessem, para que outros se tornassem discípulos, como eu, como você que é um seguidor de Cristo. Daí o tamanho da responsabilidade, porque alguém vai olhar para os discípulos de Cristo e esperar coisas grandes, esperar coisas maravilhosas,
E não é para esperar menos, porque nós aprendemos com o homem mais sábio de todos os tempos, mais poderoso, mais glorioso, aquele que deu exemplo em tudo. Na sua boca não se achou engano. Ele nunca fez o mal. Ele nunca praticou nenhum pecado, nenhum erro. Ele foi justo perante todos. Quando Pilatos examinou Jesus, ele disse: não encontro crime nesse homem. Quando Jesus morreu, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele não tinha nenhum pecado. Por isso ele é o nosso Salvador. Porque como Cordeiro Imaculado foi oferecido em nosso lugar e satisfez a justiça de Deus. A justiça que Deus exigia pela lei se satisfez em Cristo. E agora nós, discípulos de Cristo, aleluia! E aí Jesus diz no versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Por que isso? Os discípulos do Senhor têm um destaque sem igual nessa terra. Os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo têm um destaque sem igual nessa terra. E os discípulos são ordenados a deixar que essa luz brilhe mesmo, resplandeça, para que todos vejam as suas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. É impossível que um discípulo de Cristo faça o mal. É impossível que um discípulo de Cristo pratique o que é injusto aos olhos do Senhor, porque ele aprendeu e aprende com Cristo. Então ele vai praticar boas obras, ele vai abençoar os enfermos para que sejam curados, ele vai abençoar os oprimidos para que sejam libertos, ele vai ser generoso, ele vai ter um coração amoroso, perdoador, ele vai fazer boas obras, porque é isso que o nosso Mestre fez. Ele pregou o Evangelho a todos, ele anunciou aos pobres o Evangelho, ele curou a todos os oprimidos do diabo, ele consolou os tristes, os atribulados, ele deu pão aos famintos. Ele, o Senhor, e os discípulos de Cristo vão fazer isso, vão proclamar o arrependimento, vão proclamar o Evangelho do arrependimento, as boas novas de que anunciam ao homem de que ele pode voltar para Deus,
que o Senhor lhe dá uma segunda chance de consertar, de humilhar. Deus é grande em perdoar. Que o homem pode ter uma vida transformada através de Cristo. Glória a Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amados ouvintes, os discípulos de Cristo, embora tendo essa grande responsabilidade, tudo o que eles fazem é para a glória de Deus. Os discípulos de Cristo aprenderam com Cristo, que é manso e humilde de coração. Por isso não buscam glória para si, mas glorifica ao Senhor. Aleluia. Vamos orar agora. Você que não tomou ainda a decisão de seguir a Cristo. Você que não tomou a decisão de seguir os mandamentos do Senhor Jesus, que não são somente 10, os mandamentos do Senhor, mas eles são maravilhosos e são fáceis de se cumprir, estão em Cristo. Você que não tomou a decisão de seguir a Cristo, tome a decisão agora de seguir ao Senhor. Ele vai perdoar os seus pecados. Você que está enfermo, creia, porque a palavra de Deus está trazendo cura, e vamos orar agora. E o Senhor vai tocar nos doentes. Você que está passando por aflição, por angústia, por necessidades, vamos clamar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E Ele vai fazer maravilhas. E você vai glorificar ao Senhor. E vai cumprir o que está escrito aqui. Você vai glorificar ao Pai. E dizer: que coisa linda, eu alcancei a cura, eu alcancei a libertação. Eu alcancei a provisão para minha casa, para minha família. E você vai glorificar, aleluia, ao grande, maravilhoso, poderoso Senhor, que está aqui comigo e que está pertinho de você agora. Clamemos com muita fé diante do Senhor. Glória a Deus, querido e maravilhoso Deus Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, após meditar na Tua palavra, Senhor, esse ensino tão sublime de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos clamando, juntamente com toda a amada audiência, nós estamos suplicando a cura para os doentes, a libertação para os oprimidos. Eu ministro com a fé que o Senhor me deu, que os enfermos estão sendo curados, que os tristes estão sendo alegrados com a alegria do Espírito Santo, que a esperança está brotando neste coração tão angustiado, tão atribulado. Senhor, traga a este coração o desejo de buscar ao Senhor, de santificar diante do Senhor, o desejo de viver uma vida justa diante do Senhor. Traga a este coração, meu Senhor, o desejo
de andar em santidade, em santificação. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. E o Senhor quer que todos venham à tua presença. Por isso, Senhor, faça resplandecer a luz do Senhor neste coração abatido, sem esperança, neste coração sem conhecimento, sem luz, sem direção. Que a luz do Evangelho brilhe agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Confirma agora, Senhor, esta oração, para a glória do Teu nome, para a glória do Senhor. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor. Amém. Queridos ouvintes, Deus abençoe a vossa fé. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Continue desfrutando da presença de Deus, da glória de Deus. A glória do Senhor encherá toda a terra. Deus abençoe. Fique com Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.